abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. O tema da nossa mensagem é o nascimento de Jesus e o seu significado. Nós queremos aproveitar para agradecer a presença aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, e o nosso desejo também é que os irmãos sejam abençoados pela exposição da palavra do Senhor, e convidamos os irmãos para que participem conosco aqui também, venham conhecer a nossa igreja. Evangelho segundo narrou Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Evangelho segundo narrou Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 20. Eu farei a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem atentamente em suas Bíblias, e ao lermos o texto da palavra de Deus, permaneçam com suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardava o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo culto que prestamos até aqui. Graças te damos pela leitura da tua palavra. Imploramos ao Senhor nesta noite que o teu Espírito abra o nosso entendimento, para que sejamos iluminados e venhamos a compreender a verdade do Senhor. E após a compreensão, capacita-nos, ó Deus, para que tenhamos o mesmo sentimento dos pastores e o mesmo desejo que eles tiveram ao ouvirem acerca das boas novas de salvação. Graças te damos por essa noite, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, certamente toda época, como nos aproximamos, dia 25 ou dias antes dessa data, algumas perguntas sempre são levantadas, e entre elas certamente existem aquelas: o que é o Natal? O Natal é de quem? O Natal é para quê? Qual é a finalidade de tudo isso? Será que há uma época como esta, que normalmente as pessoas elas se sentem um pouco mais sensibilizadas nesses dias, se sentem mais abertas a ouvirem algumas coisas que outrora não ouviriam?
Mas será que o Natal é apenas para reunirmos a família em datas específicas como a nossa? Porque muitas famílias hoje se reúnem apenas nessa data, né? Então fica o ano todo distante, o ano todo afastados ou distantes, em conflitos, mas quando chega essa época, normalmente as pessoas vão dizer: é a época de perdoar, é a época de ter o coração aberto para novos horizontes, novas coisas. Será que o Natal é apenas para isso? O Natal aponta para o comércio, aponta para uma grande conquista ou para o enriquecimento comercial nos nossos dias? Será que o Natal é apenas apontar para a figura do Papai Noel e dizer que essa figura é a figura que traz alegria? Figura esta, originalmente, nós sabemos, trazida por Nicolau ou São Nicolau, que tinha a prática de presentear pessoas, crianças no caso, um homem rico presenteava as crianças e se vestia de uma forma diferente para que essas crianças pudessem, de certa forma, numa região carente, que era a região onde ele morava, tivesse um pouco de alegria. Esse objetivo belo, esse objetivo maravilhoso foi substituído quando uma indústria comercial como a Coca-Cola, por exemplo, substituiu roupas, uma roupa diferente, mais simples, substituiu por cores vermelhas, colocou um gorro na cabeça de alguém e colocou uma barba nessa pessoa, e agora, a partir daí, o Natal não representaria mais Cristo, mas simplesmente o Papai Noel. É isso que as nossas crianças ouvem por aí, é isso que as nossas crianças são acostumadas diariamente, e é isso que o comércio passa constantemente para as pessoas. Diante dessa realidade, é preciso que nós venhamos a refletir sobre essa data, porque a força do comércio, irmãos, descaracterizou tanto o Natal, que muitas pessoas esquecem até mesmo da chegada de Jesus Cristo e apenas lembram que o Natal é época de presente, é época de comprar, é época de dar presente para as pessoas, e esquece talvez de dar o maior presente, que é de falar da palavra de Deus para aqueles que não a ouviram. Lamentavelmente, o que temos hoje são apenas, eu digo que é apenas pedaços do verdadeiro Natal, e não do Natal genuíno, bíblico, o Natal ensinado nas Escrituras e vivenciado por tantos irmãos do passado, e que hoje simplesmente é apenas uma data que passa para muitos, é uma data em que, se eu não fiz durante o ano, neste dia específico eu vou encher a minha cara, eu vou beber todas, eu vou extravasar o meu coração, porque se eu não faço isso em outros momentos, é Natal, é momento de entregar-me aos meus desejos, aquilo que eu não fazia outrora. E simplesmente a data passa, o dia 26 vem, a vida volta à rotina até o dia 31, que é o dia de lembrar, de fazer promessas, votos a Deus para um novo ano. Dia 1 passa, dia 2 chega, e a partir do final de janeiro a vida volta à normalidade, à rotina normal. Infelizmente, ainda não, porque o Brasil é conhecido como o país do carnaval, e a Bíblia e as pessoas dizem que então que tudo começa só depois do carnaval. E infelizmente, o cristão nessa sua caminhada, nessa sua trajetória de perda de identidade, já não sabe mais o que é e o que faz. Apenas limita-se a vivenciar datas, mas não continuar vivenciando essas datas. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos lembrados de coisas preciosas, nós somos lembrados de coisas que nos fazem refletir. O reverendo
Baltazar Lopes, escrevendo, e é a pastoral nossa, escrevendo sobre o Natal, veja o que ele diz: precisamos nos lembrar de que o verdadeiro Natal começou no céu, não na terra. Quando nascia o filho de um rei, todo o reino festejava esse nascimento. O céu se abalou de tal forma que os anjos desceram à terra para dar essa alegre notícia. Nenhuma palavra da terra pôde manifestar a verdade do nascimento de Jesus. Por isso, o anjo do Senhor rompe o silêncio dos céus e começa a suscitar com a sua mensagem um novo mundo, um novo tempo nascia. O Natal tem início no próprio céu. As cores do Natal não são as cores da Coca-Cola, mas as cores do Natal são divinas. As cores do Natal não é para o apelo comercial, mas as cores do Natal apontam para uma realidade eterna. Apesar de ter sua origem no céu, ele se estende à terra. É uma festa porque anuncia a vinda de um rei, anuncia a vinda daquele que veio para governar de uma forma soberana diante do caos, diante da história. O Natal, portanto, faz nos lembrar que o nascimento de Jesus, essa é a primeira verdade que eu quero destacar. O nascimento de Jesus representa uma excelente notícia para todos os povos. O Natal representa uma excelente notícia para todos os povos, e foi isso, meus irmãos, que o anjo disse ao se apresentar aos pastores, diante do temor que eles sentiram, diante daquele momento. A palavra temor aqui, eles tiveram medo daquele momento, daquela experiência que eles tiveram, mas diante desse medo, os pastores recebem uma excelente notícia, uma boa, excelente notícia, quando ele vai dizer: o anjo, porém, nos disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então, essa boa notícia é para todos os povos, é para todos aqueles, portanto, espalhados em cada canto deste mundo, porque a notícia fala sobre um rei, sobre o Redentor. O Natal é uma época propícia, portanto, para, assim como os pastores receberam essa excelente notícia, nós também, imbuídos desse sentimento de alegria, de responsabilidade, também venhamos a trazer essa notícia para aqueles que estão rendidos às trevas, para aqueles que estão deixados à realização do seu próprio coração. Quando ele utiliza a palavra aqui, boa notícia, essa palavra significa evangelho, é boa notícia. É uma excelente notícia para todos os povos. Portanto, o Natal representa isso. O nascimento de Jesus representa isso, representa uma excelente notícia. Uma excelente notícia para todos os povos. Mas o Natal também, meus irmãos, representa salvação para todo o que crê. Se você olhar o verso de número 11 e 12, vai dizer que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada numa manjedoura. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Messias prometido. O Senhor, 2 títulos de Jesus no Antigo Testamento, que apontavam para a vinda do Messias. E o anjo, portanto, quando dá essa notícia, vai dizer que a cidade de Belém, aquela cidade
uma cidade menos importante daquela região, não considerada, sem importância comercial, sem prestígio algum. É justamente naquela cidade que viria o Salvador. É justamente naquela cidade que o Senhor escolheu o lugar central da história da redenção. É justamente naquela cidade em que nasceria aquele que veio para salvar todo aquele que crê. Natal significa salvação. Jesus nasceu para um mundo que estava envolto e que está envolto por trevas e pecado. Jesus veio para aqueles, portanto, que precisavam de salvação e que não tinham condição de alegrar a si mesmo. Jesus veio para pessoas que vivem presas no seu egoísmo, presas na sua prepotência. Jesus veio para trazer a alegria da nova vida para um povo que andava em trevas. Quando o apóstolo Paulo olha para o nascimento, para o propósito da vinda de Jesus Cristo, ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, perceba, portanto, que Jesus ele veio justamente para isso. Jesus veio para nos dar salvação, e um povo salvo é um povo que experimenta a verdadeira alegria, que não é pontual, porque a verdadeira alegria ela não é circunstancial. Uma vez que nós encontramos em Cristo a verdadeira alegria, permaneceremos continuamente alegres a despeito do que passamos, do que sofremos, porque a maior de todas as notícias nós recebemos: o Salvador nasceu, e ao me render a esse Salvador, eu posso descansar na certeza do seu cuidado. O temor, o pavor, o medo não vai fazer mais parte do coração daquele que se rendeu a Cristo. Eu olho para o futuro. Aquele que se rende ao Salvador olha para o futuro, mas não olha mais com desespero, com falta de esperança, mas olha alegre, desejoso para que Cristo retorne, porque tem a plena certeza de que estará com Cristo na eternidade. E isso tudo foi possível por causa da vinda do nosso único e suficiente Salvador. Veja, o anjo diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo. Ele é Senhor, é Salvador, é o Messias prometido, é o escolhido de Deus, é o ungido do Senhor. Ele é Senhor, Ele é aquele que governa. Nós somos servos. Ele é Senhor, Ele está acima de todas as coisas. O senhorio de Jesus Cristo é enfatizado logo no início do seu nascimento. Ele é Senhor, nós somos servos, nós somos súdito do grande Rei, e o Senhor, portanto, Ele governa cada um de nós de uma forma soberana. O Senhor, Ele permanece sendo Rei majestoso, glorioso. Apesar deste mundo, Ele permanece no controle da história. Ele permanece sendo Rei. E o anjo dá essa notícia: Ele é Senhor. Ele veio para manifestar-se de uma forma plena nas nossas vidas. Aqueles pastores tiveram sua rotina mudada, tiveram as suas circunstâncias transformadas, porque agora eles não podiam se conter diante da excelente notícia que eles receberam. O Salvador, o Messias, o Senhor esperado pelos judeus, anunciado pelos profetas, agora estava entre eles. Havia acabado de nascer, a promessa se cumpriu. Mais uma vez, na plenitude do tempo, Cristo nasceu para mais uma vez dizer: a palavra do Senhor é suficiente, ela é fiel, e o Senhor cumpre cada uma das suas promessas. E foi assim que Ele fez o nascimento de Cristo. Ele cumpriu, para que se cumprisse a Escritura. Ele veio como veio, no tempo certo, no momento oportuno,
porque já havia o Senhor determinado antes mesmo da fundação do mundo. Esses pastores receberam uma boa notícia, receberam uma excelente notícia, e essa notícia era para todo o povo, porque não importa a raça, credo, nação, língua, condição social. Quando nós falamos que Jesus veio para todos, é porque nós queremos afirmar que em todos os grupos o Senhor tem os seus. O Senhor salva o pobre, Ele salva o rico, Ele salva o favelado, aquele que não tem nenhum recurso, mas Ele salva a elite. O Senhor salva no Brasil, mas salva na China. O Deus que opera poderosamente em São Paulo, opera de uma forma eficaz e poderosa na África, porque o Deus é o mesmo, Ele escolhe quem Ele quer, de acordo com a sua própria vontade. A nossa função, assim como os pastores, é justamente anunciar esse evangelho, e à medida que anunciamos esse evangelho, não importando em que circunstâncias ou lugares, o Senhor, Ele vai transformando os corações, Ele vai transformando os corações no momento propício. O Senhor transforma, chama os seus, onde quer que eles estejam, o Senhor chama, transforma e dá a esses uma nova esperança. Isso o Senhor fez e faz e fará durante a história, porque essa oferta é justamente por meio da pregação da palavra de Deus. Jesus nasceu para salvar a todo aquele que crê. Jesus, Ele veio para dar vida eterna. Jesus, Ele veio para salvar eu e você que não tínhamos condição de nos salvar, porque o Senhor, Ele nos deu não aquilo que nós merecemos, mas Ele deu aquilo que nós não merecemos. Ele veio e te salvou, e nós, se nós cremos em Jesus Cristo, se nós temos certeza de vida eterna, isso não é porque nós somos bons, não é porque nós somos inteligentes ou capazes, mas se nós podemos nos descansar em Deus, é porque o Senhor, apesar de nós, Ele nos deu não o que nós merecemos, porque eu e você merecíamos o inferno, a condenação eterna. Mas Ele nos deu o contrário, Ele nos deu vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deu vida eterna. Irmãos, é algo tão precioso, porque não há em mim nada que pudesse atrair a Cristo. Pelo contrário, em mim, em nós, há certamente coisas que o afastaria. Mas Ele mesmo assim veio para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos não ir para o inferno, mas para ter uma vida plena de gozo eterno ao lado do Salvador. Mas o Natal significa também a manifestação visível do Deus invisível. O Natal significa a manifestação visível do Deus invisível. Olhe na sua Bíblia, a partir do verso de número 13, vai dizer: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Cristo é a manifestação visível da glória de Deus e da sua misericórdia por cada um de nós. Cristo é a manifestação. O termo glória aqui faz alusão ao louvor a Deus, ao louvor a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, em todo canto, Deus, Ele deve ser louvado. E boa vontade para com os homens, essa expressão indica que todas as pessoas, elas são objetos da graça divina,
No antigo judaísmo, essa frase descrevia um grupo limitado de indivíduos, os recebedores da graça especial de Deus. A promessa de paz e de boa vontade chegaria àqueles que acolhessem o único Filho de Deus. A ideia transmitida de paz é a mesma consequência que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a paz, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O homem sem Cristo, ele não tem paz. O homem sem Cristo, ele não vive em paz. Ele precisa de coisas, ele precisa de conquistas terrenas e diárias para que ele conquiste essa paz. O homem sem Cristo, ele não tem verdadeira felicidade, mas quando nós somos transformados pela graça de Deus, nós experimentamos a paz que, segundo Paulo, excede todo o entendimento. O homem que tem paz, ele pode estar passando por turbulência, dificuldade, mas ele permanece confiante no Senhor. E o resultado dessa confiança não é porque depende de si, mas é porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe quem é o seu Salvador, e este homem descansa na promessa de Deus para a sua vida. Este homem, portanto, ele experimenta essa paz, e este homem pode contemplar a glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ao olharmos para Cristo, ao cultuarmos ao Senhor, ao servirmos a Cristo, nós, portanto, servimos ao Senhor e glorificamos a Deus, porque o Senhor se manifesta diariamente na pessoa do seu Filho. É isso que João vai dizer. Quando perguntado a João, mostra-nos o Pai, ele vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Como vocês me pedem, mostra-nos o Pai. O que João está dizendo, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso está todos os dias com vocês e vocês não conseguem perceber isso. Diariamente nós contemplamos a grandeza de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Diariamente nós olhamos para Deus na pessoa de Cristo. Diariamente nós temos comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sem Cristo nós não temos comunhão com Deus. Nós não temos como nos aproximar de Deus. Nós estaríamos condenados sem Cristo. O Natal representa isso. O Natal, a mensagem do Natal é esta, é uma notícia de salvação, não é um apelo comercial, não é apenas alegria pontual, mas o Natal nos faz lembrar que num tempo oportuno, Deus, por amor a mim e você, enviou a Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Diante dessa realidade, ao entrarmos nessa data, eu e você deveríamos parar um pouco, reunir a nossa família e amigos e falarmos um pouquinho sobre o que de fato é este momento, o que de fato é essa data. Deveríamos mesmo, pelo menos em uma oração, apresentar aos nossos parentes que não têm a Cristo quem é o Salvador. O Natal não é a época de você dizer, não, nesse momento festivo, é muito indelicado ficar falando de Jesus, né? Falar de evangelização, porque está num momento descontraído. Esse momento é a melhor oportunidade que você tem de apresentar o Evangelho para as pessoas, de dar a boa notícia, de falar de salvação, de falar da glória de Deus, de falar de vida eterna. É este momento, é o momento oportuno, não é a outra ocasião. É esse momento que você deve aproveitar. Infelizmente, na data do Natal, muitos esquecem, até mesmo, na data, na entrada, esquece até mesmo, pelo menos, de fazer uma oração. Nem isso fazem mais. Simplesmente se envolvem pelo momento. Vivem desfrutam daquele momento. E não agradecem. Senhor, muito obrigado. Porque nós estamos comemorando a vinda do Senhor à terra.
Obrigado porque a tua vinda me deu salvação. A tua vinda me tirou das trevas e me deu uma nova vida. Simplesmente o Natal tem sido esquecido, a razão do verdadeiro Natal tem se esquecido. Mas que nós possamos, irmãos, comemorar de uma forma correta, lembrando-nos que o Natal é Cristo, é o nascimento, que foi a melhor notícia que podíamos receber. Que possamos comemorar essa data glorificando ao Deus grandioso que veio a este mundo, para que eu e você pudéssemos ter esperança. Que você não esqueça, nessa data, de dar glória a quem de fato merece, a falar com quem de fato merece e a apresentar àqueles que não conhecem a Cristo a razão dessa comemoração. Que não seja apenas para reunir família, que não seja apenas para se alegrar, mas que seja uma oportunidade de glorificar a Deus e fazer com que Ele seja conhecido em nome de Jesus. Amém.